Logo no começo da minha empreitada ministerial, eu enfrentei alguns momentos e algumas situações bem difíceis na minha vida. Eu estava lembrando hoje à tarde, vendo tudo que Deus fez e vendo as promessas que Ele cumpriu na minha história. Eu estava lembrando hoje à tarde de uma época em que num domingo como esse, eu mais a minha esposa não tínhamos o que almoçar, porque justamente quando ela estava fazendo o almoço, o gás acabou. E o gás só acaba nessa hora. Amém ou não amém? E nós não tínhamos dinheiro para comprar o gás. Era um domingo. E nesse domingo, o nosso almoço foi quissuque com pão. Eu, ela e as crianças. E nesse domingo eu chorei muito. Fiz o culto à noite. Disse para minha esposa: olha, à noite tem culto. Eu vou falar com o tesoureiro da igreja e vou pedir a ele um vale da minha ajuda de custo. Vou pedir a ele o dinheiro do gás. Teve o culto à noite, a igreja pequenininha, olha para cá, mas bem lotadinha. Foi um culto avivado, culto tremendo. E quando terminou o culto, eu pensei assim: deu muita gente, vai dar para a gente tirar o dinheiro do gás. Nessa época o tesoureiro era um rapaz chamado Tarcísio. Terminou o culto, eu disse: Tarcísio, vê da arrecadação aí, se dá para tirar um dinheiro para eu comprar um gás aqui para casa, porque meu gás acabou hoje. Na hora que a mulher estava começando a fazer o almoço, o gás acabou. E amanhã cedo eu tenho que comprar um gás. Vê se sobrou alguma coisa aí, se der certo. Tarcísio disse: pastor, só entrou mesmo, dá certinho. O que entrou só vai dar para o senhor comprar esse gás mesmo. Eu disse: tá bom. Eu termino de falar com o Tarcísio, se aproxima de mim uma irmãzinha que era muito antiga lá na igreja. É uma irmã que eu sempre falo dela. Ela está muito presente nas minhas memórias, nas minhas lembranças. É a irmã Mundoca. Lá vem a irmã Mundoca querendo falar comigo. Eu disse: vem, irmã Mundoca. Ela veio e disse: meu pastor, o senhor sabe que eu não gosto de aperrear o senhor por nada. Eu digo: sei. O senhor sabe que eu não gosto de incomodar o senhor com nada. Eu digo: sei, irmã Mundoca. Mas pastor, eu estou numa aflição tão grande. Eu digo: o que foi? Diga. Ela disse: o meu gás hoje acabou. E eu estou sem nenhum tostão em casa para comprar o gás. Eu queria saber se tem como a igreja me emprestar o dinheiro do gás. Quando eu receber a minha aposentadoria, eu prometo que eu pago. Eu olhei para minha esposa, ela fez aquela carinha para mim. Eu disse: Tarcísio, passa o dinheiro do gás aí para a irmã Mundoca. Nessa noite eu me lembro que após o culto eu me tranquei num quartinho que eu tinha. Nesse quartinho era onde eu preparava os meus sermões, as minhas pregações. E eu fiquei lá até de madrugada, orando e chorando na presença de Deus, clamando a Deus. Era um momento em que eu enfrentava muitas dificuldades, perseguições e lutas, e por outro lado era um momento que eu era muito visitado pela presença do Espírito Santo. Olha para cá. Clamei a Deus, e quando foi na segunda-feira de manhã bem cedo, eu ouvi o cachorro latindo. De manhã cedo, eu tinha um cachorro grande, e se chegasse alguém lá no portão, o terreno era grande, chegasse alguém lá no portão, ele latia. E eu vi o cachorro latindo. Eu falo bem cedo, mas nessa época eu acordava tarde. Eu não tinha a rotina que eu tenho hoje. Hoje eu acordo 4h30 para 5 horas da manhã todos os dias. Nessa época eu ia dormir muito tarde. Eu ficava atendendo os irmãos da igreja até meia-noite. Então para mim cedo nessa época era 9 horas da manhã. Eu não tinha acordado ainda e os cachorros estavam latindo. E quando eu fui no portão, era uma irmã que hoje ela não está mais conosco, a irmã Zilma e a irmã Zilna. Eram duas irmãs. Elas andavam num fusquinha antigo, mas todo inteiro. Elas não abriam mão desse fusquinha. E o fusquinha estava afundado no chão assim, o fusquinha estava bem baixinho.
E elas disseram: pastor, ontem à noite nós não conseguimos dormir direito, o Senhor nos incomodando. O Senhor nos incomodou a noite inteira. Então, quando foi hoje pela manhã, bem cedo, nós fomos no mercantil, fizemos uma feira, a feira está toda aí dentro do carro, e o Senhor mandou a gente deixar essa feira aqui na sua casa. E pastor, e o Senhor mandou eu te entregar esse envelope. E quando eu olhei o envelope, o valor do cheque era o valor correspondente a alguns salários. Vamos supor hoje, uns 4 a 5 salários mínimos hoje no valor de hoje. E ela disse: o Senhor nos mandou entregar aqui na sua mão. E eu não fui trabalhar hoje porque eu tinha que cumprir esse propósito com Deus, porque era algo que Deus estava incomodando no meu coração. Olha para cá. Aí eu descobri que Deus é o Deus da providência. Diz isso para quem está perto de você: Deus é o Deus da providência. Fala mais forte, fala mais alto: Deus é o Deus da providência. Eu não sei se você alguma vez parou para perceber, mas as pessoas estão perdendo a fé. Essa fé está sendo dia a dia sufocada. São as tribulações, as perseguições, as lutas, as dificuldades, as injustiças, o fardo, o cansaço, a fadiga. Muita gente não quer admitir isso, mas está perdendo a fé, porque não tem mais sonhos, não tem mais expectativas, não tem mais esperança. E eu e você não podemos perder a nossa esperança. Por favor, diga isso para quem está perto de você. Você, diga isso. Você não pode perder a sua esperança. Você não pode perder seus sonhos. Olha para cá. Meu Deus. Eu sei que todo mundo que está aqui hoje tem problemas. Eu sei que todo mundo que está aqui hoje tem enfrentado lutas, e alguns que estão aqui têm enfrentado lutas mais duras e mais difíceis ainda. Situações nas quais a gente se sente impotente, incapaz de mudá-las ou de resolvê-las. São coisas até maiores do que nós. E por mais que a gente ore, por mais que a gente clame a Deus, às vezes a gente não vê mudança, não vê resultado, e a alma se afoba. O espírito fica entristecido, porque a gente quer ver as coisas acontecendo, e quer ver as coisas acontecendo logo, o mais rápido possível, e não é assim. Nós precisamos aprender a esperar em Deus. Você está me ouvindo? Eu e você precisamos aprender a esperar